Olá, eu sou Jaqueline Caiafa. Eu vou apresentar uma grande mulher, que é a Simone Rossini, que é terapeuta comportamental, terapeuta cognitivo-comportamental, consultora de imagem, empresária, radialista e apresentadora. Que honra! Obrigada. Simone! Obrigada, Jaque. É uma honra ter você me entrevistando. Obrigada. E, gente, eu quero devolver a gentileza, né, que você está me elogiando. É uma honra porque eu estou sendo entrevistada pela Jaque, que é uma jornalista. Ela é modelo, ela é sommelier, uma pessoa incrível, maravilhosa, uma amiga querida. E, gente, essa mulher já foi capa de revistas famosas. É uma mulher assim Obrigada. maravilhosa. E vocês, mulheres, podem ter ela até como exemplo de sobrevivente, de vitória, de mudança de vida. Estamos no mês de falar sobre violência doméstica, né? Agosto Lilás. Eu acho que é uma pauta de todos nós para a gente diminuir essa estatística de feminicídio, de mulheres sofrendo com violência, como nós tivemos agora esse caso do rapaz no elevador. Isso é recorrente. Mulher apanhar é recorrente, infelizmente. Mas as leis estão endurecendo, as coisas estão melhorando. Eu quero, sim, explicar, né, como funciona esse tipo de homem. Na sua experiência, qual é o primeiro sinal sutil que indica que um relacionamento pode se tornar abusivo? Vamos chamar, né, de narcisista, esse transtorno aí de personalidade narcisista. Quando ele entra na vida de uma mulher, ele entra como um príncipe encantado. Como que é o príncipe encantado? Ele vai fazer coisas que você fala, nossa, nunca ninguém me tratou assim tão bem. Vou dar alguns exemplos verídicos. Ele pode chegar já no primeiro encontro com um presente para você. Ele vai abrir a porta do carro, ele vai ser muito ouvinte. Tudo são técnicas que ele tem para pegar a mulher de jeito. Então, assim, ele vai fazer muitos elogios, ele já vai fazer planos de futuro com ela no primeiro encontro. Então, ele vai vestir a camisa dela para tudo. Ele vai se tornar, assim, um homem encantador. Um príncipe encantado. Um príncipe encantado. Aquele cara que vai ligar depois que ele já deixou ela em casa, vai passar um tempo. Você está bem? Como você foi? De manhã, ele vai ligar. Olha, liguei só para te dar bom dia. Então, assim, ele vai circular a mulher de amor, alegria, e vai mandar flores para casa dela, ou bombom, entendeu? Vai fazer surpresa, aparecer do nada. E a mulher acaba se encantando, porque nossa, culturalmente, a mulher, né, desses contos de fada... Complexo de Cinderela, nós mulheres... Nossa. E aí, quando começa a entender, nossa, da onde que surgiu esse ser? Aí verdade. você abaixa a guarda e quando você... Isso. Por isso que eu acho, Simone, que o conhecimento é o grande... o conhecimento liberta. Liberta, o conhecimento liberta. É. Muitas mulheres não se reconhecem como vítimas no início, né? Sim, é difícil. Então, quais comportamentos, sentimentos começam a acender o alerta vermelho dentro delas? Eu vou fazer um resuminho, assim, porque... No começo, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu vou dar um exemplo, né? Ela comentar com ele assim, eu não vou pedir uma sobremesa, porque eu acho que eu tô engordando, né? Alguma coisa assim. Ele vai falar, imagina, você é maravilhosa, você não tem que se preocupar com isso é besteira, paraná. Durante de 3 a 6 meses, ele vai ser esse homem maravilhoso, que parece que foi Deus. Muitas mulheres que, assim, são religiosas, elas acham assim, foi Deus que mandou esse homem para o meu caminho. Passou esse tempo, ele começa a dar sinais. Por exemplo, ele vai falar assim, com quem você está falando? Não estou falando com ninguém, é uma amiga, né? Começa a cercar, né? Começa a cercar. Mas tudo por quê? Não, sabe o que é? É que eu tenho muitos ciúmes de você. Você é uma mulher maravilhosa. E eu morro de ciúmes. Né? Eu quero cuidar. Vai ter um dia que ele pediu para ela fazer um favor e ela acabou não podendo fazer, porque ela acha que ele é um cara super educado, ele é compreensivo, né? Mas não, ele vai fazer uma grosseria. Aí ele percebe que ela já ficou com a pulga atrás da orelha.
orelha. Aí depois ele fala, ai, desculpa, hoje o meu dia foi péssimo e eu acabei descontando em você, você me perdoa. Então ele começa a dar sinais, né? Ele vira para ela, por exemplo, que ele nunca botou defeito na roupa dela, ele vira um dia e fala assim, você sabe que essa blusa sua eu não gosto. Aí você fala, poxa, mas eu vesti essa blusa tantas vezes. Começa a fazer a dissonância cognitiva, é isso? Sim, sim. Mas aí ele vai fazer um bate-a-sopra. É, porque aí a pessoa acaba perdendo a noção da realidade, não é Sim, isso? sim. Começa a fazer um bate-a-sopra. Outra coisa, ele começa a pôr defeito na base que ela tem familiar. Se ele vê que ela é muito apegada com a mãe, por exemplo, e ele percebe que a mãe pode alertar ela, ele vai criar uma confusão entre ela e a mãe. Para afastar. Afastar e ela ficar sozinha no domínio dele, né? Isso, isso. E Simone, quais são os mitos mais perigosos que ainda circulam sobre violência doméstica? Que depois de uma violência, ele nunca mais vai cometer violência doméstica. Isso é mito. O narcisista, ele vai agredir uma vez, ele vai agredir 2, 3. Ela pode ter uma agressão um mês depois, uma semana depois, como ela pode ter uma agressão depois de 1 ano. Mas vai ter novamente. Porque é uma prática do narcisista. A dinâmica dele. Né? Então isso é mito, tá. Né? Outra coisa também, e sabe o que é? Ele é assim, porque a mãe dele não foi legal com ele. Sempre arruma uma desculpa. Uma desculpa, né? Isso não funciona. Não, não. Nada justifica ele agredir cruelmente uma mulher, ou mesmo xingar, ou fazer um abuso psicológico, nada justifica. Como a violência psicológica impacta a autoestima da vítima a longo prazo? Triste isso, viu, Jaque? Muito triste. Porque assim, nós temos um cérebro e esse cérebro, ele libera hormônios. É que nem o ratinho de laboratório, né? Eles ficam testando ali um remédio todo dia para ver a reação. É a mesma coisa. O narcisista, ele usa a vítima como um ratinho de laboratório. Vai testando, E ele vai testando. Qual é o ponto fraco, né? Para dominar, né? E ele vai, todos os dias, ele vai colocar nela algo dele. Porque o narcisista, ele se odeia. Por que narciso? Porque olhou no espelho. Ele tá se vendo no espelho. Então, ele não tá vendo a mulher. No entanto, que pode ser uma mulher bonita, pode ser uma mulher feia, pode ser uma alta, uma baixa, uma gorda, uma amarela, uma branca. Não faz diferença, porque ele tá vendo ele. Meninas, todo defeito que ele coloca em você tá nele mesmo. E aí, ele vai todos os dias abaixar a autoestima dela. Porque ele vai falar, seu cabelo é feio, você não fica bem com essa roupa, você não sabe trabalhar direito, você é incompetente, você é isso, você é aquilo. Todo dia. A parte neurológica começa a descarregar aquela adrenalina de que você é inadequada. E acaba podendo até comprometer, dependendo do tempo que você fica. Sim, a mulher pode ter. Eu já peguei pacientes, né? Que ela desenvolveu diabetes emocional. Já peguei paciente que desenvolveu a pressão alta. Depois que até ela saiu do ciclo abusivo, ele ainda vai agindo, que até essa mulher se tratar, né? Ela teve um AVC. Existe sequelas. Existem mulheres que eu peguei, que eu tratei, que ela já estava com a data do, né? Não vamos falar o nome, marcado. Então, e graças a Deus você estava lá, né? Deus fez um canal. Deus capacita a gente para ajudar, né? Como é que faz para romper esse ciclo do abuso, esse ciclo vicioso? Falou, o que eu faço para sair desse ser, dessa pessoa? Né? Qual que é a dinâmica que ela usa? Eu posso dizer o que serviu para mim, porque antes de eu ser uma terapeuta, eu fui vítima, né? Eu sou uma sobrevivente de relacionamentos abusivos. Também. Nós somos. Né? Então, assim, o que funcionou para mim e que hoje eu faço com as minhas pacientes? Primeiro, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque os amigos, as pessoas começam a falar assim, nossa, mas por que você tá nesse relacionamento? Deixa ele, olha como ele é grosso com você e tal. Aí, primeira coisa é você sentir que não é isso que você gostaria. Depois, o que você tem que fazer? Você tem que buscar ajuda. Precisa de ajuda. Dificilmente uma mulher dependente, eu tô falando da mulher codependente afetiva, dificilmente ela consegue sair se ela não tiver ajuda. E a ajuda tem que ser terapêutica. Às vezes vai precisar também da medicamentosa, ela vai precisar de um grupo de apoio, ela vai precisar até de melhorar a sua espiritualidade, a sua fé.
Ela precisa fazer um conjunto de coisas. Ela precisa saber com quem ela está lidando e é na terapia que ela vai aprender. Existe um papel psicológico do agressor ou isso é um mito? Existe. Existe um perfil psicológico do Sim, agressor ou sim, isso o é um narcisista mito? tem um perfil. Qual é? Quais são? E, inclusive, eu costumo falar que eles saíram todos da mesma máquina. Eles são tão iguais, então fica fácil você fazer uma terapia. Nem precisa de terapia de anos, não. Você faz uma terapia para você saber quem é ele, você saber lidar com ele, e aí você sai na frente. Eu ensino as minhas pacientes a sair na frente dele. Eles são todos parecidos, eles agem da mesma forma, é um perfil de transtorno de personalidade, não é doença, não existe tratamento, não existe remédio, é uma forma de ser. E ele gosta de ser assim. Narcisista não faz terapia. Tem mulher que acha assim, eu vou fazer ele fazer uma terapia, ele vai melhorar. Ele não faz terapia. Se ele fizer, vai ser porque ele está manipulando alguma coisa em troca. Ele não aceita ser contrariado e nem questionado na sua forma de ser. Quando a vítima decide denunciar, quais são os maiores desafios que elas enfrentam? Olha, eu acho que o maior desafio... Tanto dentro quanto fora. Quando ela está dentro desse relacionamento, o maior desafio é sair. É como uma dependente química. O dependente químico, às vezes, não fica internado 1 ano. Eu já tive paciente que demorou 2 anos para sair. Porque o narcisista, ele vai minando a pessoa em todos os sentidos, né? Ele fez ela brigar com a família, ele tirou o dinheiro que ela tinha. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que com os exemplos que eu tenho, que são verídicos, né? Como eu não dou nomes, eu posso dar o exemplo. Eu cuidei de uma moça que ela tinha o apartamento dela montado, ela tinha o carro dela, ela tinha a poupança dela lá para uma emergência, ela tinha um emprego que ela ganhava bem. Ele entrou na vida dela e aí ele começou, não, vamos trocar esse carro, eu tenho um dinheiro, eu ponho, o carro acabou ficando dele. E aí ele dominava o carro e tal. Esse apartamento aqui não é legal para morar, né? Eu vou alugar um outro lugar. E aí ele pega o dinheiro das coisas que precisou vender, porque não cabia no outro lugar e tal, e aí no outro ele faz o aluguel no nome dele. Ele tá usando o dinheiro dela, mas aí ele faz tudo no nome dele. E aí ele foi. Chegou um momento, eles tiveram 2 filhas, né? E chegou um momento que ele quis descartar ela, sabe? Que esse é o... Ele vai, né? O ponto deles. Quando ela já não tinha mais nada para oferecer, nada, e ele... Com a ajuda dela, ele cresceu financeiramente e profissionalmente. E aí ele quis descartá-la para arrumar outra mulher. Ele falou para ela assim, você vai precisar sair, porque aqui está alugado no meu nome, né? E como você não trabalha, você não tem profissão, nada, eu vou ficar com a guarda das nossas 2 filhas e você arruma um lugar para morar e você vai pagar pensão para eu cuidar das filhas. Não. Como a rede de apoio, tipo... família, amigos, profissionais, né, como terapeutas, pode agir sem julgar e sem pressionar a vítima. E eu vou colocar uma outra parte aqui. E também, quando essa vítima não tem ninguém, não tem família, porque foi abandonada, porque não teve reconhecimento, porque não entendia por que você vai largar esse ser, né, maravilhoso. E ela fica sem família, sem dinheiro, sem para onde ir. Tem pessoas que têm sorte de ter um apoio e tem umas que não. Eu já tive um caso, né, de que ele dava dinheiro para a mãe dela. E se ela tem uma mãe narcisista, a mãe narcisista não tem empatia, certo? Com a filha. Mesmo que a filha tá sofrendo, tá apanhando, não tem problema. Ele paga as contas da mãe dela. Então, quando ela falava assim, mãe, eu não quero mais ficar nesse casamento, eu não aguento mais ser humilhada, não aguento mais, ele faz violência doméstica, a minha vida acabou, né? E a mãe falava para ela, se você separar dele, aqui você não vai ficar. Então, ela falava para mim, eu não sei o que eu faço. Para onde eu vou? Eu precisaria ir primeiro para casa da minha mãe, para voltar para o mercado de trabalho. Vários exemplos que eu tô dando foi antes das novas leis. O juiz já tá entendendo sobre narcisista. Que antes nem se falava nisso. Sim. O curso de psicologia não tinha a parte dos narcisistas. Então, a pessoa fazia terapia e...
sabe? Acabava não resolvendo esse problema. Mas e quando essa pessoa não tem, ela tá assim, sem dinheiro, desesperada, ela não tem escolha. Como é que ela pede apoio? Existe ONGs que estão acolhendo essas mulheres. Eu faço um trabalho que eu ajudo ela a voltar para o mercado de trabalho, porque... Você leva para autoestima, né? Você ajuda a levar no salão. Por isso que eu quis. Isso aí, você trabalha muito a autoestima das mulheres. Eu quis fazer todos os cursos que estão ligados no que a mulher precisa para voltar a ter autoestima. Sim. Ela precisa se sentir bonita novamente. Sim, ela precisa se integrar de novo na sociedade. Sim. Ela precisa saber a gente vai ver qual é o talento dela. Eu vou dar sugestões de trabalho. Sim. Tem muitas mulheres que depois mandam mensagem para mim: já estou trabalhando. Olha, deu certo. Ai, que bom. Qual é o papel da terapeuta, né, na terapia, né? No processo de reconstrução da vida e da identidade após a violência? O terapeuta, ele vai tirar dessa mulher, ele vai trazer de volta quem era essa mulher antes de conhecer esse destruidor. Ele vai trazer. E quando ele trouxer essa mulher, vai vir junto quais foram os motivos que a tornou uma codependente emocional. E aí ela vai trabalhar isso na terapia para que ela nunca mais caia na mão de um estelionatário do amor. A vítima, quando ela não busca ajuda, e até mesmo com ajuda, ela é um número meio cabalístico, parece, né? Ela volta 7 vezes. Por que 7 vezes? Mas eu vou te dar o exemplo do dependente químico, né? Sim. Às vezes ele vai para internação, passa um tempo, ele cai. A gente cai. Por quê? Porque esse narcisista, ele nunca abandona as vítimas. É como se ele tivesse uma prateleira, os troféus, né? Eu vou tentar voltar, que ele chama essa vítima de volta. Como que ele faz? Ele aparece depois de um tempo, aí ele fala assim: olha, eu mudei, eu fiz terapia, eu sou outra pessoa, eu tô indo na igreja. Eu já peguei casos assim. Eu tô indo na igreja, hoje eu sou um homem de Deus, eu tô trabalhando, eu quero pedir perdão por tudo que eu te fiz. Eu quero uma nova chance. Nós temos que reatar o nosso casamento. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Aí a mulher fala, puxa, eu acredito. Olha, muitas mulheres entraram para a estatística do feminicídio. O que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu mudei. Vamos marcar da gente conversar? Eu quero te pagar o que eu te devo. Eu quero que você entenda quem eu sou. E aí aquilo é uma emboscada. E lá ela perde a vida. Simone, por que o narcisista tem um prazer mórbido de causar confusões, brigas e desavenças, principalmente aquela... Sabe quando você tá em ocasiões assim especiais, ano novo, aniversário, esses momentos comemorativos em que a vítima tá feliz. Eu passei por isso. Era ano novo, Natal. Por que tira essa estabilidade? Qual o motivo? E quando você não tem a noção do que está acontecendo, aí você para e pensa, nossa, a culpa é minha, eu fiz alguma coisa de errado. Sempre a gente fica... Porque como a gente é empata, gente boa, a gente fica... Por que será que foi que eu fiz? O que será que eu fiz? E a gente sempre fica com aquela culpa, né? Por que fazem isso? Infelizmente, o narcisista, ele se alimenta do sofrimento da vítima. Então, ele cria um caos na vítima, né? Por exemplo, em datas especiais, entendeu? O que ele tá vendo? Vamos supor, aniversário da vítima, é aniversário dela. Uhum. Todos os convidados vieram ali para dar um presente para ela. Vai ter um parabéns para ela. Então, ela vai ser o centro das atenções. Para o narcisista, isso é a morte. Porque o narcisista, ele tem uma característica também. Ele é invejoso. Então, ele vai criar um caos, uma confusão para acabar com esse tempo dela de felicidade, de paz. Sim. Porque a vítima dele tem que sofrer 24 horas como ele sofre internamente. E chupa a energia da pessoa. Sim. É o alimento da energia. É como se fosse uma transfusão de sangue. Tem um desenho que tem na internet, né, que uma moça está fazendo uma transfusão de sangue, onde o narcisista está pegando todo o sangue dela, né? E é bem assim. O narcisista, ele fere a alma da mulher. Sim. Ele tem nojo da vítima.
Ele tem raiva da vítima. Todo narcisista é um homossexual não assumido. Ele olha para a mulher e ele vê o lado feminino dele que ele não aceita. Não tem aquela pessoa que nasce mulher, mas ela fala, eu não me reconheço mulher, eu me reconheço um homem. Tudo bem, ela vai lá, muda, né? Como a filha da Gretchen fez. Agora, o narcisista, ele nasce homem, mas ele tem um lado feminino muito forte. Ele deveria assumir que ele é homossexual. Não, ele não aceita que ele nasceu assim. E por que ele agride a mulher? Porque ele quer destruir a figura feminina. No entanto, que ele bate no rosto. Porque é para desfigurar a figura feminina. Todo narcisista, ou ele é um bissexual e ele na calada da noite ele tem o caso dele, né? Segundo eu ouvi falar, não sei se é verdade, esse rapaz que deu 61 socos no elevador, apareceu o caso dele, é um homem. Ele bateu nela porque ela criou ciúmes nele e ele ama. Não, mentira. Esse é outro mito. Ele faz isso porque ele arruma uma desculpa porque ele quer desfigurar essa mulher. Então, ele vai arrumar um jeito dela errar. Se ela não errar parecendo que ela tá traindo, ela vai errar na roupa que ela foi passar dele e ela queimou sem querer. Vai apanhar. Quais as características principais do narcisista perverso, aquele ruim, aquele encoberto, aquele que você acha que o maligno, né? Exato. Ele é narcisista / psicopata, né? Sim. Esse é o pior de todos. Esse é o mais perigoso. E ele tem o mesmo encantamento para ganhar a vítima, né? Sim. Igual os outros que são menos, sei lá, mais leve e tal. Você perguntou qual é a principal característica dele? A principal característica dele é a frieza. Total. Nada vai fazer com que ele mude com você. E o prazer que tem, por exemplo, você tá em um local que você não gosta de fazer aquela situação ali, a pessoa sabe que você não gosta de fazer aquilo ali. Atravessar um rio. E aí a pessoa, não, vai. Aí daqui a pouco, sabe, a pessoa olha pra sua cara, vendo que você falou, olha, não quero. E a pessoa, quando vê que você passa por uma situação complicada, fica com aquela cara de prazer. E você fala, gente, mas como você não entende? Você fala assim, mas da onde que saiu essa cara de prazer? Aquela cara assim, esquisita, sabe? Esse é o / psicopatia. Aí você fica assim, falei, mas como é que você tá sentindo prazer? Sente a gente prazer. Não entende, mas é uma cara, não é prazer, é uma satisfação de você. Eu falo, gente, mas vamos sair disso. Não, mas continua. Você sabe que comigo... Que loucura isso. Na época que eu fui vítima, né? Eu tava com ele na Ayrton Senna, na época que ainda não era tão iluminada, foi logo no começo, né? E eu tava com ele no carro e eu falei, nossa, que escuridão. Isso dá um medo. Ele falou, você tem medo? Eu falei, tenho. Nossa, pelo amor de Deus, já pensou se o carro quebra aqui? Ele pegou e parou o carro. Ele falou, vou te deixar aqui. Ele falou, desce. Eu entrei em choque, porque eu falei, ele vai me deixar aqui mesmo. Eu percebi que ele estava sentindo prazer do meu medo. A nossa intuição, ela fala, ela grita, e a gente não escuta os sinais. Eu tive os sinais, mas eu não tinha o conhecimento. Então eu acho que muitas mulheres passam por isso, eu não entendia o porquê. Os sinais estavam ali e eu não entendia, e a intuição gritava. Foi aí que quando a gente abre, Deus me colocou Simone, porque eu ficava vendo todas as matérias, gente, mas o que eu tô fazendo de errado? Terapia. Você me perguntou assim, será que sou eu que sou narcisista? Não, mas isso antes, até chegar aí, eu peguei e falei, aí eu fiquei vendo as lives, eu ficava estudando, porque eu gosto de estudar, lia, via, ia atrás, buscava informação, e teve uma rota que me botou a você, era de madrugada, eu assistindo aquilo ali, e quando eu vi, eu falei, gente, eu vou mandar aleatoriamente uma mensagem, se viu, se não viu, mando pra você, você me responde, eu falei, opa!
Opa! E aí que a gente começou, aí você, né, fez todo o diagnóstico, né? E graças a Deus, aí num crescimento. E eu digo assim, eu agradeço num ponto, Simone, graças a Deus por ter aproveitar, tirar um lado positivo. Porque se não fosse essa situação, eu nunca, jamais eu teria crescido, aberto a visão, a imagem sobre essa questão, assim, sobre esse universo, né? E aí você também quebra, a gente tem que aprender também quebrar, a gente tem que ser boa, mas não ingênuo. Não é todo mundo que é bonzinho, legalzinho, verdade. E a gente acaba sendo é atrativo, né? A pessoa fala, nossa, essa daí é boazinha, tudo. Então a gente tem que saber equilibrar para não ser uma presa. Inclusive, eu quero fazer eu não sei quanto a gente tem de tempo. É por isso que eu aproveitei e já estou falando sobre isso. Eu quero fazer um adendo do seguinte, né? Vou dar um exemplo, tá? Que aconteceu comigo, por isso que eu estou falando da igreja evangélica. Pode ter isso em todas as religiões, mas comigo aconteceu com a igreja evangélica. A gente chega na igreja evangélica e o que você acha? O pastor é um homem ungido, é um homem de Deus. Então, eu vou ser, o que você falou, ingênua e achar assim, esse homem é maravilhoso. Coloca a expectativa de que ele é uma pessoa que está acima de qualquer desconfiança, porque ele é um cristão que resolveu agir em nome de Deus. Só que o narcisista, ele busca cargos de liderança. Então, ele pode ser um pastor, um delegado. O que está acontecendo nas igrejas evangélicas? Nós temos muitos narcisistas malignos sendo pastor. Nossa. E quando a mulher da igreja vai chegar para ele e vai falar assim, olha, o meu marido, como aconteceu na igreja que eu estava indo, é uma igreja muito tradicional, né? Posso falar o nome dela porque ela tem milhões de igrejas, ninguém vai saber qual é. É a presbiteriana, não é na sede. Aí, você chega lá e fala assim, o meu marido comete violência doméstica comigo, ele é um abusador, ele me trai, não sei o quê, não sei o quê. Só que essa mulher que eu cuidei, o marido dela era braço direito do pastor. E aí o que aconteceu? Quem caiu? Eu e ela. Você entendeu? Então, assim, o pastor narcisista, ele não vai acolher a mulher que sofre violência doméstica. De jeito nenhum. Por quê? Porque ele também comete. Ele pode até não bater na mulher dele, mas ele deve xingar, ele trai. Esse, no caso, ele traía a mulher dele. E a mulher dele é tão dependente dele que ela não pode se levantar contra ele. Porque uma mulher que se levanta contra o marido pastor, ela arruina a carreira dele e ele para de ganhar o salário. Então, ela tem que passar a mão em tudo que ele fala. Quando ele falou que se ela questionasse ele e falasse com ele, tipo assim, bate em mim se você for homem, ele falou no meio de todo mundo, ele falou, eu dou um soco na cara dela que ela vai cair dura no chão. Nossa! E todo mundo ali que tá manipulado por ele há anos, ficou quieto. Mas você, como já tem um histórico de conhecimentos, já começou, já fez a leitura. Mas muita gente ali, se você fala alguma coisa, vai falar a Simone que tá errada. Mas foi o que aconteceu. Uhum. Por quê? Porque o narcisista, o que ele faz quando você descobre ele? Ele cria uma narrativa de te difamar e te caluniar. Eu comecei a cuidar das mulheres da igreja. Eu passei por isso também, Simone, ser caluniada. A gente tem que aproveitar para falar a nossa historinha de final aí. Então, então assim, nas igrejas, nós precisamos até do poder público olhando para isso, né? Porque as igrejas são contra o divórcio. E na Bíblia, eles fazem uma interpretação manipulada para que a mulher não possa se separar. Então, lá, a mulher, ela tem que sofrer calada. Ela tem que ser, a mulher edifica a casa, sabe? Vem essas conversinhas e tá cheio de mulher doente. Mulher que o marido xinga, mulher que, sabe, que... E tem mulher que tem preconceito. Qual é a palavra que eu uso? Tem mulher que ela não tem Elas bons são olhos. machistas. Ela não tem bons olhos com a mulher que passa por tudo isso e quer sair dessa relação que é tóxica, que faz mal, que não vai chegar a lugar nenhum.
E ela vai ficar doente depois, Isso, né? Mas para você ter uma ideia, eu tava te falando, a esposa do pastor não pode se levantar contra ele, porque se ele cair, ele perde o salário, né? Porque eles ganham o salário, ou ganha do dízimo lá e tal. O que acontece? Quando uma mulher chega aqui e ela sofreu violência doméstica, nós precisamos acolher essa mulher e perguntar para ela se ela quer ir na delegacia fazer uma ocorrência, porque precisa fazer a ocorrência. E hoje, se você omite, você está sendo conivente. E aí, eles falaram para mim, e ela também, né? Ela falou, não, nós não vamos. Eu falei, mas é a lei. A lei diz que nós precisamos denunciar se uma mulher está sofrendo violência doméstica. Ah, mas e se a lei mandar você casar duas pessoas do mesmo sexo, né? Porque eles não aceitam. Você vai fazer? Você vai obedecer? Então, ela quis dizer para mim assim, nós não vamos nem obedecer a lei. E aí, eles fazem uma difamação com aquela pessoa que está alertando o povo ali. No meu caso, por exemplo, ele fez uma difamação que o meu problema com ele de ter saído da igreja é porque eu fiquei interessada nele e ele não retribuiu. Nossa, jogou... Nossa, você acredita? Loucura. O narcisista, ele é capaz até de, por exemplo, falar que você... Ele distorce. Ele pode falar que você cometeu um roubo. Ai, que e loucura. Testemunhar que viu você fazer. O narcisista é extremamente perigoso. Olha só, a partir daquela situação que eu vivi, por isso que eu falo, eu agradeço essa relação que eu tive, tóxica, abusiva. Eu nunca tinha tido uma coisa assim tão surreal. E a partir dessa relação, eu comecei a entender, e através dos meus conhecimentos, do teu apoio, da tua força, se não fosse por você, talvez eu estaria me questionando até agora. E eu fui muito rápida de te ter ouvido, de seguir os teus passos. E aí eu comecei a ver que eu tinha não é que era uma tendência, dependendo do comportamento que a pessoa tenha, ela abre espaço. Sim, a gente é um imã. Aí, o que eu te falo? Eu vejo que na minha família, eu tenho casos. E alguns relacionamentos, eu posso aqui, não foi um único, eu tive alguns relacionamentos que tinha algum tipo de narcisista, ou encoberto, ou perverso. Aí você vai vendo, né? Eu falo, gente, aí vai te dando uns insights. Então, e uma coisa que a gente tem que falar também, que esses tratamentos que você faz, da trabalho da dissonância técnicas, cognitiva, exercícios, que tem a neuplasticidade, sim. que você, o que você, né, lembra que você falava para mim, Jaque? Você falava para mim assim, Jaque, transforma. O que te faz feliz? E buscar, mesmo que, isso aqui eu não tô... Vai andar de bike, vai ler livro, vai sair com os amigos, saia sozinha e se conheça primeiro, gente, antes de se relacionar. Mas a terapia, ela tem um lado que vai conseguir... Porque tem mulher que fala assim, eu não vou conseguir fazer nada disso. A terapia vai te levar a você querer fazer tudo isso. Vai te conduzir. Mas enquanto você não tem recurso, faz aqui, vai vendo conversa com alguém. Tem vários programas, tem vários, né? No YouTube tem vários canais que você pode acessar para você já de ter... Reunião de mulheres é muito bom. E antes, porque assim, a tendência de quem já passou, já sofreu por um relacionamento abusivo, a tendência é se envolver no relacionamento também abusivo. Se não se tratar... Se conheça primeiro, gente. Se conheça primeiro. Busca ajuda. Busca a Simone. Isso. Vai se buscar uma terapia. Você os já amigos. Tá top. Amigos para ajudar, para você ver uma pessoa legal, que tem que seja um parceiro, um relacionamento saudável. E é isso aí que a gente busca, né? Que a gente tá aqui para ajudar. Então, eu até comentei com a Simone, né? Pra gente estar aqui para ajudar outras pessoas. Claro. Se Deus me ajudou, você me ajudou. Então, a gente está aqui para ajudar mais pessoas. Eu costumo falar para minhas pacientes, acho que eu já até falei para você, eu quero criar um exército de mulheres, sabe? Para ajudar outras mulheres. Para gente derrubar esse inimigo da mulher que é o narcisista maligno. Outro dia eu estava num espaço, que eu não vou dar o nome,
E eu tava vendo um rapaz que é um querido, um amor de pessoa, gentil. Bom, enfim, eu vejo ele e falo assim, nossa, mas você tá tão magro. Ele falou, eu saí de um relacionamento. Então, assim, existem mulheres narcisistas também, sim, claro, né? claro. Então, assim, só pra gente não entender que só os homens são narcisistas, tem muita mulher narcisista por aí. Claro, e eu costumo dizer que a mulher é em menos número. Só que a mulher, quando ela é narcisista maligna, ela é mais cruel que o homem. Mas aí é que tá, não tem só um tipo de Narcisista, não. Você ia falar do DM5. Então. Mas aqui. O narcisista, alguém pode virar e falar assim: esse negócio de narcisista não existe. Existe sim. Na DM5, né? Que é comprovadamente, cientificamente, que existe esse transtorno de personalidade. Sim. E aí você vai ter subcategorias, né? Você vai ter lá o narcisista oculto, o narcisista que é encoberto, exibicionista. Você vai ter vários. Agora, o que leva à estatística de feminicídio é o narcisista /psico. E a gente precisa diminuir esse número que tem aumentado demais. Por quê? Porque cada dia mais as mulheres estão mais carentes, mais dependentes emocional. E aí, esse narcisista, ele funciona como estelionatário. O estelionatário, ele consegue vender um carro para uma pessoa e esse carro não existe. O narcisista, no amor, ele faz a mesma coisa que o estelionatário. Quais são os tipos de abuso de um narcisista? Olha, eu vou falar do mais grave, assim, o mais grave que eu já peguei era desse homem que era braço direito lá do pastor. A mulher já tinha problemas psicológicos, ela estava tomando remédio controlado, porque durante o casamento, ele queria, na intimidade, queria fazer do lado contrário. E ela falava para ele, eu não consigo, eu sinto muita dor, para mim é horrível. E aí ele falava assim, se você não fizer, amanhã as crianças vão apanhar. Quando ela não aceitava essa relação íntima, onde é o excretor, né? Ela tinha uma... Ele espancava as crianças. Ela era obrigada a fazer para as crianças não apanharem. Atendi mulheres que ele, quando ela fazia uma comida, assim, ficava super feliz. Olha a comida que eu fiz, gostosa, tal. Ela toda feliz, montava a mesa, tal. Ele cuspia na comida. Ou então, você fala, eu fiz um suco para você. Brau! Porque você... Aí teve uma vez que eu vi assim, nossa, mas você tá sempre feliz, dando risada, tá legal, não sei o que, tudo bem. Falei, o mundo tá ruim, mas você não tem que pagar se eu tô ruim ou não, né? Eu não entendi, olha, eu dava umas bugadas. Vou fazer uma outra pergunta que você essa pergunta aqui. Quais são as consequências neurológicas para as vítimas? Consequência neurológica, eu tratei o ano passado uma senhora que ficou 30 anos no casamento abusivo. Ela começou a perder a realidade, ela começou a não entender mais o que as pessoas falaram, porque ela bloqueou que ele xingava ela o dia inteiro, e ela começou assim, não entendeu o que as pessoas falavam, parecia que ela estava com Alzheimer, mas não era. Com 6 meses de terapia, ela voltou ao normal, voltou à vida normal e tá até agora, assim, muito bem, obrigada. Neurologicamente, pode vir aí adiantado um Alzheimer, uma demência, a mulher perder totalmente, assim, a noção das coisas. Sim. É muito grave. E você, Simone, se você pudesse dizer uma única frase para uma mulher que está nos assistindo agora, ou para um homem, né, vivendo um relacionamento abusivo, qual seria? Se você pudesse... Eu diria que você não é o que ele diz que você é. Você é uma pessoa especial, incrível, amada por Deus, e você precisa resgatar o seu eu o quanto antes. Conte comigo. Quando uma vítima consegue sair do relacionamento abusivo, ela pode ser considerada curada? Não. Quanto tempo? O codependente é assim. Que todos os narcisistas são codependentes, né? Não. Desculpa, as vítimas. Todas as vítimas são codependentes. Todas. É que nem os alcoólicos anônimos. Só por hoje eu não bebi. Então, o codependente afetivo vai estar sempre se cuidando. Não que ele vai fazer eternamente terapia, mas ele precisa sempre estar cuidando da autoestima e do amor próprio. Por isso que eu ensino exercícios e técnicas que ele possa fazer sozinho depois, que são coisas bem legais. E você fala também sobre tratar a espiritualidade, né? Que a gente precisa... Sim. O que você tem para falar sobre isso? Ajuda muito você
ter a sua fé, para que você tenha visão do futuro. Porque o narcisista, ele vem do lado contrário. Eu uso a Bíblia como meu livro, né, que eu consulto. Sem religiosidade. Lá diz que existem os não escolhidos. Ao meu ver, é uma teoria minha, eles são os não escolhidos. Então, eles vieram mesmo para tirar a pessoa, tirar a vida, roubar e destruir. E não coisa. tem o que fazer. É sair de perto, é largar, sabe, bloquear, é sumir da frente de uma pessoa dessa. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avó, tia, namorado, marido, o que for. Eu vou fazer quanto mais perguntas a gente fizer dentro do tema, assim, eu acho que é primordial, porque assim, tá sendo repetitivo. Tem que ser repetitivo, porque todos os dias a gente tem, porque a mente mente, né, às vezes. Então a gente tem que colocar isso como uma prática do dia a dia. Qual é o padrão de comportamento de quem acha que encontrou o príncipe encantado? Qual que é o padrão de comportamento? Você já tinha falado antes, mas vamos entra na vida da mulher. Porque assim que a gente se apaixona, que a gente acha que encontrou um príncipe encantado. Fala, nossa, mas peraí, gente, mas como é que pode? Né? O tempo que começa a mostrar as asinhas, eu acho que é após os 2 anos. Não. Com 6 meses já começa a dar os sinais, é o máximo. Mas eu comecei a entender assim, depois dos 2 anos. Depois que comecei a ter entendimento. Pode ser mais lento, né? Porque eu comecei assim... E uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Aquela coisa de que mal te conheceu, já quer casar, já quer ter filho, então, já quer ter... Esse é o padrão. Esse é o padrão. E quando alguém chegar pra você e falar, vamos casar. Você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você. Fuja! Ou, vamos ter filho, fuja. Porque tem que existir construção. Sim, é verdade. E essa coisa da relação, essa coisa com mãe, o narcisista homem, tem alguma coisa com mãe e o homem e a mulher com o pai ou não? Ou isso é mito? Eu vou dar umas dicas para a mulher quando ela vai conhecer um homem. Primeira coisa, lógico que você não vai perguntar logo de cara, e aí, como que você é com a sua mãe? Ele vai mentir. Uma característica do narcisista, eles são mintomaníacos. Eles mentem para se favorecer, mentem para tudo. Eu já tive paciente que o cara falou para ela, quando ela ia largar dele, eu estou com câncer. E aí a mulher não larga, entendeu? E era mentira, ele não tava. Quando você conhece um homem, tenta saber como é a relação dele com a mãe. Se ele odeia a mãe, saia correndo. Outra coisa, se ele depende da mãe, porque eu tive mais de um relacionamento abusivo. Em um deles, eu podia ter saído no primeiro dia, porque ele falou assim pra mim, eu quero apresentar você pra minha mãe, só eu espero que dê certo, porque a minha mãe me manipula muito. Pronto, acabou. Eu tinha que ter saído naquele dia, eu não tinha sofrido o que eu sofri. Eu sou uma sobrevivente, porque eu escapei. Eu escapei da violência, né? Ele falou, eu vou te dar uma surra que vai escorrer sangue no seu ouvido. E eu poderia morrer numa surra dessa. E eu consegui escapar. Com quantos anos com essa pessoa? Eu fiquei 3 anos com ele. 3 anos, mas era numa época que não tinha também uma informação. Não tinha essa lei, não tinha informação. Não tinha informação, né? E eu era uma dependente emocional, uma codependente emocional, assim, muito grande. A mulher em que o pai foi abusivo com a mãe dela, ela só troca de homem. Antigamente, a mulher não separava. Ela sofria 30, 40, 50 anos com aquele homem insuportável, intragável. A filha viu aquilo, o cérebro entende assim, esse é o normal. E aí ela casa com um homem igual ao pai dela. Que é a referência que ela tem. E uma coisa que eu vou te falar também, não estava entendendo muito bem, né, esse bombardeio de informação sobre mulheres que estão sendo agredidas. E tem mulheres que estão tendo coragem por conta dessas matérias que agora estão colocando em programas, em TVs mesmo, e as pessoas vão tomando coragem, tipo, se identifica e fala, olha, vou fazer uma denúncia aqui. Por isso que as mulheres têm que
dar o seu testemunho, denunciar. Quando a Ana Hickman denunciou o ex-marido, né, muitas mulheres tomaram coragem e foram denunciar. As mulheres começaram a contar nas redes sociais, porque a Ana Hickman, ela foi um exemplo. Mas antes dela, você tinha me falado de uma outra pessoa. Olha, teve várias. Teve uma a que teve relacionamento com o Kyan Raymond também. São muitas mulheres. É uma modelo das antigas. A Luísa Brunet. Isso. A Luísa Brunet, entendeu? Tudo isso ajuda. Inclusive, a Luísa Brunet, ela deu tem uma entrevista agora na Record, e ela falou assim, as pessoas perguntam, por que a mulher fica com um cara desse? E eu não sei responder. E eu respondo, fica porque ele fez uma manipulação cerebral, neurológica. Você sabe que a neurolinguística, a gente usa, por exemplo, para fechar um negócio com alguém. Eu fiz o curso de neurolinguística com o Laí Ribeiro, que é o maior que existe. Na época ele dava. Eu fiz um curso presencial com ele há muitos e muitos anos atrás. O narcisista, ele já nasce PhD de neurolinguística. Ele faz a pessoa virar uma marionete. Deixa eu te falar, Simone, isso é genético, passa de pai para filho? Como é que não é genético? É de comportamento? É comportamento, mas não é genético. Comportamento dos pais? O que faz a pessoa virar um narcisista? Algumas coisas aconteceram durante o crescimento dessa criança. Agora, se ela tem barra psicopatia... Mas isso, ela nasceu com isso ou é de genética? Está no DNA? Como é que é? A psicopatia, ele tem um problema no sistema límbico. Qual é a diferença? E não tem empatia nenhuma. Mas eu posso te falar uma coisa? Pode. Não importa se a pessoa é A, B ou C. Se você não está num relacionamento saudável, não está feliz, não está sendo respeitada, não está sendo tratada como uma princesa, caia fora. Não interessa o que o cara tem. Eu digo para quem já tá. Não sim. Eu sei. Mas tem mulher que vem pra mim e fala assim, mas eu acho que ele é assim, ele é assado, não sei o quê. Mas eu não acho que ele é narcisista. Não importa. Se ele não é narcisista, mas ele faz da sua vida um inferno. Mas então, e tem muitas mulheres também que eles já criam essa dependência, né? Tipo, tem dependência financeira, ou porque tem, né? Sim. Então, o narcisista, ele quer usar esta pessoa. Ele tira tudo que você tem de suporte, a tua família, teu dinheiro, teu trabalho, se você tiver um carro, vende o carro, fica a pé. Isso. Aí quando você fala, muda de casa, muda de casa, que você fala, oi, mas graças a Deus, tem a fé. Vamos dar um exemplo de hoje em dia, o caso da Ana Hickman. Só ela trabalhava que nem uma condenada pro cara gastar, jogar, usar o que não deve, tal. Quando ela deixou, muita gente desconfiou. Será que ele é assim mesmo? Agora surgiu uma outra mulher que ele estava tomando o dinheiro dela também. A moça foi às redes sociais e falou, ele chegou na minha vida como um príncipe. Ele queria mostrar que ele não era aquela pessoa que a Ana Hickman, mas não foi nem a Ana Hickman que falou pra gente. A gente assistiu os vídeos. Eu e várias terapeutas, nós replicamos os vídeos dele maltratando a Ana Hickman. E aí ele pegou essa moça, entrou na vida dela parecendo um príncipe encantado. Essa moça começou a trabalhar para arrumar trabalho para ele. Lugar para ele ir, não sei o quê, parará. Agora ela falou que quando ela falava para ele, olha, eu arrumei para você fazer tal coisa. Ele falava, então já me dá o dinheiro, depois você pega. E aí ele começou a pegar dinheiro dela. Então assim, o narcisista, ele vai fazer o que ele tiver que fazer para se dar bem. Entendo. Eu vi outro dia uma entrevista, foi muita semana aí, foi rapidinho assim. E aí eu tava vendo, não uma mulher, tinham várias mulheres e 2 ou 3 homens, uma coisa assim. Achei o cara muito gente boa, né? E ele contando que ele conhecia uma mulher, aí tinha esquecido alguma coisa, voltou em casa, acho que pegou ele com o melhor amigo, uma coisa assim, que ele falou que ele ficou traumatizado, que ele tá 3 anos sem se relacionar com ninguém, mas assim, eu achei interessante da parte dele tá se autoconhecendo, se curando para se relacionar com pessoas de verdade. Aí ele falando, né, que ele sofreu pra caramba e todo mundo dava risada, a mulherada que tava na mesa. Nossa, tipo, né, você ficou traumatizada. Eu falei, pois é, ficou traumatizado porque foi muito forte. Uhum. E uma pessoa que tem um sentimento de verdade, que ela quer se relacionar com você de verdade, machuca mesmo. E aí quando você passa por uma situação dessa, você não se envolve mais com qualquer pessoa. Só porque o pessoal, te dei flores. E outras vezes, quando você encontra a pessoa, sai com ela, aí você já vê que
Não. Por isso que o melhor é não passar por um relacionamento abusivo. Mas você... Não. Mas se passar, tem cura. Não é todo mundo que vai saber. Isso pode ser com qualquer pessoa. A pessoa que foi criada com a melhor mãe, com o melhor pai, com a melhor família. Pode acontecer com qualquer um. Mais ou menos. Tem mulher que nunca caiu nas garras de um narcisista. Você sabe que tem muito a ver com a criação. Então, será? A filha que viu o pai Você fala que tem que ser um tratar excelente pai. a criança interior, isso que você fala, né? Isso. Aquela criança, ela foi tratada com muito amor, ela viu o pai respeitar a mãe respeitar o pai, sempre deram muito amor para ela, ela foi acolhida nos momentos difíceis. Essa é mais difícil ela cair, sabe? Apesar de que é como você falou, né? Eles são tão articulados, ardilosos, tão PhD no golpe. Tá no DNA, porque como é que pode? Tá no né? DNA, tá no Mas DNA. hoje eu já consigo ver o movimento. Nós queremos, né, que as mulheres sejam melhor tratadas, que acabe esse preconceito contra as mulheres, né? A covardia, porque um homem que bate em mulher, ele não gosta de mulher. É só isso. Você não precisa diagnosticar o que a pessoa tem, se ela tem esse transtorno ou não tem. O homem que bate em mulher, que agride mulher, que xinga mulher, ele não gosta de mulher. Então, por que você vai insistir num relacionamento onde a pessoa não gosta de você? Ah, mas por que eu fico insistindo, então? Vem fazer terapia para você entender por que você está fazendo isso e você vai ser curada. Quando você está doente, você não vai no pronto-socorro, você não toma um remédio. Quando a sua alma está doente, você faz terapia. E aí você fica curada. Você vai ter uma vida muito melhor. E tem mais, né? Não sei se você concorda comigo. Quando a gente faz uma terapia dessa, de autoconhecimento, de aumentar o seu amor próprio e tal, até a sua vida financeira começa a melhorar. Melhora tudo. Porque quando você tá num relacionamento desse, parece que zera tudo. Você fala, gente, que loucura! Então a gente não pode eu tenho muita fé, muita proteção, eu peço proteção todos os dias, na hora que eu saio, na hora que eu entro. E a gente tem que estar, né, pra ficar focada no dia a dia pra gente... Porque tem gente boa, mas também tem gente que tem que entender que também... Eu tava numa mentoria, amo essa mentoria do Josimar, que eu adoro. Essa mentoria, ele fala essa coisa do bonzinho, né? Não seja tão bonzinho, seja uma pessoa boa, que antes... Isso é educação também, né? Porque e narcisista parece que vê isso. Você tá num local, se você sai da cadeira, se a primeira pessoa sair da cadeira e falar, essa daí é uma isca. Ou você é muito gentil, muito solícita, fala, essa daí que eu vou enrolar. Mas olha, graças a Deus estamos aqui. Muito obrigada, Simone. Eu que agradeço. Por esse momento assim incrível, por ter me ajudado. Você foi uma pessoa, a Simone foi uma pessoa muito importante. Obrigada. No momento, é verdade, no momento que eu estava muito precisando, assim, de um apoio, e eu conversava com as pessoas, e as pessoas falam, nossa, mas você tá doida, nossa, mas isso aqui não existe, nossa, Jaqueline, ai, coitadinho, volta. Eu falei, o quê? Não! A gente tem que se amar antes, porque vai criando essa dissonância cognitiva totalmente, você vai saindo do teu foco. Imagina, você tá gorda, tá com um dente torto, você vai acabar olhando no espelho lá, você vai falar, nossa, mas eu tô com um dente torto. Se você tem tá curta, que é interessantíssimo, porque eu acho que você já sabe qual é, o do Gaslight. Sim, sabe? sim. Que fala sobre... A gente deixou de falar disso, que uma das técnicas para ele deixar você fora do seu contexto é ele dizer, por exemplo, ele falou uma coisa, uma frase que te ofendeu, aí você fica chateada, você fala, nossa, você me ofendeu. Aí ele fala, não, eu não. É o Gaslight. Aí começa a falar que não, e você chega uma hora que você fala assim, será que eu tô criando história, né? Tem até um filme que pode retratar isso, assim, que é um filme de 1940. É um curta, que fala dessa coisa de você deixou esse celular aqui, certo? Aí daqui a pouco ele põe lá e... Você fala, mas o celular tava aqui. Aí você começa a ficar... O narcisista pode te dar remédio, já aconteceu isso. Vamos colocar mais perguntas aqui, que são as últimas que você tem aqui. Ainda bem que a gente foi super rapidinho. Eu quero indicar 2 filmes para as mulheres assistirem, tá? Uma coisa que eu usei na época que eu precisava sair, que eu ainda não era terapeuta, ainda não tinha acontecido nada disso, né? Que eu fui buscar tudo. Então, eu fui fazer terapia,
eu fui fazer várias coisas, eu comecei a ler um livro. Então, assim, tem um livro que ajuda demais, demais, que ele chama Mulheres que Amam Demais. Esse livro foi um divisor de águas Ele é para mim. antigo, hein? Ele Já é li bem ele umas antigo. 3 vezes. Ele é um best-seller. Inclusive, no final tem uns exercícios para você fazer, né? E ali a gente entende muita coisa. Tem um livro também, Mulheres Inteligentes, Escolhas Insensatas. Esse livro também é bacana. E vou dar a dica de 2 filmes. Tem agora na Netflix, Ângela. Aquele é um narcisista maligno. E pro lado bom, um filme que me indicaram na época para eu assistir, O Casamento dos Meus Sonhos. Ah, que lindo! E tem um livro também, chama-se Codependência Nunca Mais. Incrível! Sim, já eu não li, mas É um eu livro conheço incrível. Eu vou deixar com também. você esse livro. Bem legal. Que é meu livrinho de cabeceira, assim. Sim, ó, é bem desenho legal. de cabeceira. E aí tem mais algumas perguntas pra gente finalizar. Ele não fica satisfeito se a vítima ficar feliz. É. E ele quer que a vítima sofra. Sim, sim. Porque você já tinha falado, porque ele precisa ter. E tem uma coisa que eles fazem que é muito triste. Quando a gente tem um filho com narcisista não ama ninguém, não ama filho. E Ele se ama? Ele não. Não, também. Ele pode escolher, por exemplo, ele teve 2 filhos. Ele escolhe um filho como filho de ouro. Aquele filho, ele vai fazer Dourado, tudo por né? ele. Alecrim, o filho de alecrim ouro. dourado, não? Não, é o filho de ouro, a gente chama. Vira o alecrim dourado. É alecrim dourado. Mas ele se acha um alecrim dourado, né? E aí, ele vai fazer tudo por um filho, sabe? E vai desprezar o outro. Porque o sofrimento do outro alimenta ele. Então, ele faz esse tipo de coisa. Outra coisa que ele faz. A mulher separou dele. Ela descartou ele. Ele vai tentar, se ele tem filho com essa mulher, ele vai tentar se vingar dela a vida inteira. Como que ele se vinga de uma mulher que ama os filhos? Maltratando os filhos. Então, ele abandona os filhos. Ele marca e fala assim, semana que vem eu vou levar você no futebol. Um joguinho. A criança se arruma, espera, ele não aparece. Natal, ele não telefona. Aniversário da criança, ele some. Ele faz tudo isso para provocar a mulher. Ele sacrifica o filho para provocar a mulher. A lei agora tá pegando até essa parte. O homem que abandona o filho e faz essa crueldade também vai pagar na lei. Existe o narcisista que vai explorar a mulher, vai tomar tudo que ela tem. E existe o narcisista que patrimonial, né? o narcisista rico, o que ele vai fazer? Ele odeia a mulher, então ele vai falar assim, eu não vou deixar patrimônio para ela, eu não vou deixar nada para ela, né? Abuso então, patrimonial. ele põe tudo no nome da mãe dele, no nome de uma irmã. Agora a lei também, o juiz vai mandar ver. Como que a mãe dele tem 2 casas, uma Mercedes, não sei o quê. Com o que ela pagou tudo isso aqui? E aí o juiz vai processar o cara e ele vai ter que dividir com a mãe. Então, assim, ó, o narcisista, eu já peguei muitas mulheres que elas nunca denunciaram, porque ele fala assim, eu sou amigo de polícia. Não adianta você arrumar um advogado, porque eu posso pagar um advogado muito melhor que você e você vai perder tudo. Eu não vou te pagar nem pensão. Mentira! Não existe mais como comprar juiz, comprar delegado. Não existe. Porque, ó, se ela for numa delegacia, o melhor é ir na delegacia da mulher, fazer a denúncia. E você pode fazer denúncia apenas por abuso psicológico, não precisa ter apanhado, não. O homem, ele humilha a mulher, tipo assim, ela tá numa mansão, ela tá andando de carro 0, entendeu? Aí ele fala pra ela, se não fosse eu, ela ia ser uma pobretona sem nada. Faz todo tipo de humilhação para que ela fique ali na frente das pessoas se sentindo um nada. E vem do nada também, né? Porque pega as pessoas sempre na guarda baixa. Porque aí fala, ai, me perdoa, me desculpa, nunca mais vai fazer isso, blá, 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 blá. Eles choram. E aí você abaixa a guarda, daqui 10 minutos volta tudo de novo. Aí eles choram, viu? Aí você fica frustrada, você fala, nossa, eu não posso voltar atrás, porque 10 minutos atrás eu já tinha. Aí você quer cumprir aquele... Não, você viu a cena daquela, porque agora aparece no Reels, ali parece teve uma que foi ótima, uma noiva que estava lá no casamento, ele jogou um bolo na cara dela, não sei o que ele fez, que ela falou, foi o casamento mais rápido da história. Eu não sei se ele jogou ela no chão ou jogou um bolo no rosto dela, não lembro, não recordo. Tem, E aí ela
cancelou o casamento. Uhum. Mas tem mulher que fica... Que segue adiante. Eu vejo cada uma. O cara que pega o bolo, joga na cara da Então- menina na piscina, ou na frente da criança. A criança mesmo fica assim, tipo... Oi, como assim? Joga a mulher na piscina. Ela chegou toda bonita. Entrou na festa, certo? Linda. Todo mundo olhando pra ela. Ele joga ela na piscina com roupa e tudo, porque aquilo incomoda, é inveja. Outra, traiçoeiro também. É. Porque na hora que, tipo, É. sabe aquele movimento que você faz assim pra pessoa te beijar e ele jogou, sabe? Então, joga na piscina. Então, assim, tem Aí ele sinais, fala assim, são sinais. sinais. É tipo assim, agora já casou, eu posso fazer o que quer, o que eu quiser. Peraí. Mas acontece que ele fala depois pra ela assim, porque as pessoas julgam muito. Ai, se fosse eu, fez isso comigo, acabou. Não, gente, mas ele tá com aquela mulher já faz um tempo. Ela tá dependente. Outra coisa, quando você tem uma relação íntima, uma alma entra na outra. Você tem uma dependência ali. Entendeu? Depois que você teve uma relação íntima, fica mais difícil também. E também para você tirar isso dentro de você, e aí, dessa energia. a energia da outra pessoa. E ele, inclusive, conexão, ele né? chega para ela e fala assim, nossa, ele chora e fala, ai, por favor, eu tava brincando, eu achei que você ia levar na brincadeira, não foi por maldade, eu te amo. Sabe assim? E a mulher, culturalmente falando, ela tá sempre, tá bom. E quando você não tem conhecimento... Eu lembro, Simone, quando antes de assistir o teu vídeo na época lá no YouTube, e eu falava assim, gente, será que o problema... Porque todo mundo fala, nossa, Jaqueline, querendo... Uma pessoa, quando quer te mudar, já não tá certo. Ela tem que te aceitar do jeito que você é. Sim. Né? Sim. Então, tinha umas coisas que eu falava, gente, umas coisas assim surreais, que quando a gente não tem um conhecimento, a gente fica tentando, nossa, dar a volta no lustre, jogar pétalas de rosa, fazer jantar, fazer isso, e nada dá certo. Aí você fala, mas alguma coisa, não sou eu que sou errada, deixa eu lá ir atrás, buscar. Eu, como filha de Melica, vamos ir atrás. E minha mãe, adestradora de cavalo, bora, vamos lá. Vamos que vamos. Você falou uma coisa que o narcisista faz, ele adestra a vítima, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu me sinto selvagem, totalmente. E eu não gosto que as pessoas falem, eu me sacrifiquei tanto, porque eu tava fugindo da minha natureza, Simone, porque vamos fazer isso. Mas a mulher faz isso. Mas mais engraçado que anteriormente, eu nunca tinha feito isso. Eu falei, bom, eu vou dar uma chance, porque a gente tá aqui falando, vamos... Sabe, na sua cabeça, a fantasia que você cria e você vai viver naquela relação com a fantasia que você criou. Então, você fala assim, nossa, você pode construir uma família, aquela coisa do sistema da cobrança, família, né? Aí você quer ter vamos construir uma família... Aí você acaba falando, não, Jaqueline, você tem que deixar o homem fazer o que ele, né? E a mulher, mas isso é cultural. É cultural, mas só que assim, tudo bem, o homem é o homem e a mulher é a mulher. Mas assim, ao homem gritar, espernear, ligar para os seus amigos para falar mal de você, sabe o que aconteceu com isso? Porque no final a verdade vem. Hoje esses meus amigos são mais amigos meus, eu até agradeço, viu? Viraram meus melhores amigos. Então assim, uma hora a verdade vem e a gente tem que... Sabe, Jaque, a mulher... ela enfrenta muitas barreiras. Ah, sim. Eu já tô no estágio de que quando a gente está finalizando, a gente já está comemorando, né, Simone? Que todas nós conseguimos. Por exemplo, né? Eu sempre fui, eu quero dizer assim, eu sempre fui uma pessoa de frequentar igrejas, né? Hoje, sabe, eu tô mais desprendida, né? Apesar de eu conhecer pastores excelentes. Eu fui naquela reunião com você lá, que eu adorei. Nós fomos na pastora Letícia, uma querida. Ela, sim, é uma mulher que se você chegar lá, que aconteceu uma coisa dessa, ela vai te pôr no carro e levar para a delegacia, sabe? Assim, ela não tem religiosidade, ela era uma mulher que na igreja dela não tem, sabe, usurpar os membros, não tem nada disso. É uma coisa séria lá, né? E muito amor lá. Lá existe muito amor para mulheres vítimas. Eu não posso deixar de falar de você, porque a Simone, ela te pega. Foi assim, Simone me conheceu. Foi super parceira, eu a conheci.
E ela vai do começo ao fim. E até hoje, né? Viramos super amigas. Aí ela me acompanhou. Ela me ajudou. Ela Arrumamos ficou a medida tudo, protetiva, ó, fomos na eu delegacia. tenho uma medida protetiva, eu fiz um BO. Então, assim, ela foi comigo, ela me ajudou. Então, assim, eu sempre falei para você, né, que eu agradeço sempre e Obrigada. o que você, né, o que eu puder te ajudar, tô sempre Você, aqui. e eu E é uma mulher ganhei. incrível. Mas eu ganhei, porque você é uma querida, uma pessoa bacana. Eu Obrigada. agradeço também você ter confiado em mim, né? Foi. Foram momentos difíceis, Foi. né? Hoje nós estamos aqui rindo, mas foi muito complicado, né? Inclusive, ele quis falar comigo, aquela sessão que ele estava foi bem complicada, né? Tá. Você Né? tá se referindo. O caso foi bem complexo, mas por Sim, que eu tô falando isso? Porque tem jeito. Você concorda? sim. Pode ser a pior coisa que Mas for. não Tem foi jeito. fácil. Não foi fácil, né? Mas, Levou tempo, porque mas a gente estava numa pandemia. ainda por cima, Então, assim, deu tudo certo. Mas a mulher, ela enfrenta muitas barreiras. Então, se ela não busca uma terapia especializada, ela precisa ter alguém que não vá falar besteira para ela, como, por exemplo, né? Uma vez, como eu antes, eu ia conhecer uma igreja ou outra, porque eu gosto de fazer esse trabalho com as mulheres, e teve uma líder lá na igreja que ela falou, eu falei, então, um homem que bate em mulher, eu já falo isso, gente, há 10 anos que eu venho transformando mulheres. Antes eu era empresária, eu fazia isso só socialmente, né? E agora é o meu foco, é meu trabalho, é isso que eu faço. Ela pegou e virou para mim e falou assim, de uma pessoa que tinha apanhado na época, né? Ela falou assim, mas vai saber o que ela falou para ele? Oi? Vai saber o que ela falou para ele? Por isso. E aí o cara, né? Que nem essa moça que levou 61 socos. Deve ter gente que fala assim, o que será que ela fez para ele ficar com tanto ódio? Gente, o que é isso? Uma mulher achando que a outra, né? No dia, quando aconteceu o problema comigo lá, que eu fui difamada, né? Que eu queria cuidar daquelas mulheres sem autoestima da igreja, teve uma que falou assim para mim. Eu falei, olha, é um absurdo, porque falaram para mim que mulher gosta de apanhar. Ela falou, minha irmã gosta de apanhar. Eu falei, o quê? Você sabe o que é uma pessoa falar da própria irmã? Minha irmã, eu falei, você tem certeza que a sua irmã gosta de apanhar? Não, isso é crueldade você falar isso da sua irmã. A sua irmã está codependente de um relacionamento abusivo, tóxico, e você, como cristã, você precisa acolher a sua irmã, dar amor para a sua irmã. Então, assim, existem religiões, lugares, igrejas, sabe? Que destroem a pessoa. Além dela estar passando abuso em casa, ela vai lá buscar acolhimento, ainda ouve uma coisa dessa. Mas o que você fez? Você está fazendo o almoço dele? Você está fazendo a janta dele? Essa é uma profissional? Não. A moça vive entendi. um relacionamento abusivo e lá na igreja eles falam assim, mas o que você está fazendo para ele fazer isso? E eu quero também pontuar, porque às vezes você busca um profissional que não é um profissional, mas não entende, eles não entendem o seu processo. São poucos que conhecem, que tá dentro, que são profissionais e que entendem, porque por muito a busca de conhecimento, de muito estudo. Mas o ideal é você buscar terapeutas, que tem uma linha, profissionais que já passaram pela história. Você sabe que tem uma pessoa na minha família, como você, Simone. Homem. Como você. Você é uma ótima terapeuta. Obrigada. Gente! Mas é verdade. Eu não paguei para ela falar tudo Não, mas isso. eu tô te falando tô falando de verdade, porque assim... Obrigada. Porque você foi a primeira pessoa que eu tive contato, que eu tive uma conexão e uma comunicação. Por quê? Porque você também passou. Então, você já sabia exatamente o processo do que eu estava passando. Porque eu tive vários profissionais que falavam, mas isso é uma fase, porque vocês são isso, faz aquilo. Mas
oi, hello, não. E se você fosse numa igreja, era capaz deles falarem assim, ó, eu vou orar por vocês. Era assim, sabe? É assim que funciona, vou orar. E o vou orar tem uma cantora gospel que falaram pra ela, imagina, ele não vai fazer nada com você não, a gente vai orar, vai dar tudo certo. Ele armou uma emboscada e ela perdeu a vida. Então assim, eu quero, sabe também, se um dia eu for alguma coisa política, eu quero responsabilizar quem ficou sabendo e manipulou a pessoa para não tomar nenhuma atitude. Eu acho que essa pessoa tem que ser responsável. A culpa né? A minha família tem um homem, né? Eu só atendo mulheres, né? E ele foi criado por um pai narcisista. E ele teve, assim, vários prejuízos nessa criação. E eu indiquei para ele fazer terapia, né? Eu comentei com ele, falei, você devia fazer terapia. Eu dei algumas sugestões e tal, de como ele lidar com o pai dele, mas ele precisava fazer uma terapia. E eu não indiquei ninguém, ele foi lá procurar. E ele pegou um terapeuta homem, né? Aí ele falou do que o pai era narcisista, o terapeuta falou para ele, esse negócio de narcisista não existe, isso é besteira. Gente. Ele é um narcisista. Meu. Terapeuta narcisista. Sim, deve ocorrer. São seres humanos. Seres humanos. Mas olha, assim como você não pode fazer cirurgia plástica com qualquer cirurgião, você viu essa moça esses dias, perdeu a vida, né? O cirurgião já está respondendo um monte. Terapeuta é a mesma coisa. Você precisa dar uma olhada na rede Qualquer social. profissional, né? Você precisa ver, faz uma primeira consulta, né? Vê como que se essa pessoa está te acolhendo de verdade. Tem que ter empatia, tem que ter conexão, a pessoa tem que estar envolvida na sua história, né? Porque não adianta ser uma coisa, tô lá falando com você e tipo, peraí. Então, é delicado. A gente precisa se amar, né? Porque a mulher, quando ela sai desses relacionamentos abusivos e não tem apoio em nada, elas ficam muito vulneráveis, elas ficam muito sensíveis, elas ficam... Gente... e aí quando você e às vezes você perde as amizades que você tinha, então por isso que às vezes a gente tem que agradecer essas né, porque você vai separando o joio do trigo, as coisas vão aparecendo, quem é teu amigo vai ficar seu amigo, sim, quem é teu parceiro é teu parceiro, e quem não ficar do seu lado, sai de perto dessa pessoa, livramento, sai de perto. Muito obrigada, livramento. Eu sei que o nosso tempo está acabando, eu vou falar rapidinho uma coisa, eu falei da cirurgia plástica e eu quero falar uma coisa para as mulheres, que eu não falei até agora, o seguinte, quanto mais você tentar ser uma mulher perfeita para o narcisista, é pior. Ele vai ter mais ódio de você e mais nojo de você. E não tem fim, né? Não. E outra coisa, eu tive paciente que o cara falava para ela, você tá gorda, você é gorda, você é gorda, você é gorda, você é gorda. E ela pensou, se eu emagrecer, ele vai me tratar bem. O que ela fez? Ela foi lá e fez uma bariátrica. Ela não era caso de bariátrica. Ela foi lá e fez. Ela quase morreu na adaptação, no pós-operatório. Ele não cuidou dela. Ela emagreceu, ela não tem boa saúde, porque com ela não deu muito certo a bariátrica. E aí, passou um tempo, ele arrumou outra mulher e largou dela. Ele nunca casou com ela, que ele falou que jamais ia casar na igreja e tal. A outra mulher que ele pegou, por algum motivo, não sei se a mulher tem dinheiro, o que era, ele casou na igreja e ela é gorda. Ele destruiu o psicológico. Eles querem poder, status e diversão. Tudo é dinheiro, mano, dinheiro, poder, status e diversão. E ele veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? É bem assim. Tudo é dinheiro. E aí, o sofrimento dessa mulher, que ele fez ela fazer uma bariátrica, e aí ele casa com uma mulher obesa, certo? Então, assim, não é a magreza, a obesidade, isso é besteira. Uma mulher é linda, magra, obesa. A mulher tem o seu interior, a sua beleza, o brilho. Essa coisa do padrão, né? De magra, gorda, branca, amarela. Não, gente, você precisa se amar e saber o seu valor. E não deixar o outro pontuar isso, sinalizar. Não existe ninguém que é perfeito em tudo. Não. Nossa, tem mulher que tem uma boca linda, o nariz não é tanto, sabe? O nariz é lindo, mas a mão dela não é bonita. Mas esse é o sistema que o homem? Quando você pega esses caras, eles são horrorosos.
Bom, Vambora, né? Então, Simone, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada Eu aqui por essa amei. oportunidade, viu? Poxa, muito legal. Fico muito feliz. Amei. E meninas, vamos, né, Simone? Vamos seguir em frente, vamos acreditar, vamos se amar e vamos se ajudar. E fé em Deus, e vamos que vamos, né? Todas contra a violência doméstica e o feminicídio. Isso aí.